Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar uma história fascinante, como as cidades industriais da Europa, lá no século XIX, acabaram disparando um efeito dominó que, no fim das contas, redesenhou o mapa do mundo todo. A nossa grande questão é esta aqui. Como é que chaminés soltando fumaça na Europa levaram à conquista de continentes inteiros? Parece um salto meio absurdo, né? Mas vamos ver como cada peça dessa história se encaixa. Para entender isso, nossa jornada vai ter 6 paradas. A gente começa com o crescimento das cidades, passa pela divisão social que isso criou, pelas novas ideias que surgiram, pela transformação do capitalismo, depois pela corrida global por poder e, por fim, pelas ideologias que tentaram justificar tudo isso. Pense em cada parte como um dominó que cai e derruba o próximo. Ok, vamos começar. O nosso primeiro dominó é o crescimento, explosivo das cidades europeias na segunda metade do século XIX. Foi uma coisa que nunca tinha sido vista antes na história da humanidade. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vale a pena olhar para esses números. Londres, em 1880, já era uma metrópole com 5 milhões de pessoas. E Paris, olha só, não ficava para trás não, hein? Pulou de 2 para 3 milhões de habitantes em só 50 anos. As cidades não estavam só crescendo, elas estavam explodindo, virando gigantes de aço e fumaça. Só que esse crescimento todo não veio de graça, né? Ele trouxe uma consequência imediata e bem dramática, uma sociedade que se partiu no meio. Vamos ver de perto como era a vida nessa divisão entre uma riqueza absurda e uma pobreza extrema. Era assim, de um lado, a burguesia. Estamos falando dos grandes empresários, banqueiros, donos de fábricas. Pessoas que viviam com todo o conforto, com eletricidade e saneamento. Do outro lado, uma classe trabalhadora gigantesca, assalariada, vivendo em condições muito precárias. E o pior, com quase nenhuma esperança de subir na vida. Era um abismo social de verdade. E essa imagem aqui, ela ilustra perfeitamente o mundo da burguesia. Essa pintura do Renoir, O Almoço dos Barqueiros, captura bem esse clima, sabe? Roupas da moda, comida farta, conversas animadas, tempo livre para o lazer, era um mundo de prazer e conforto. Agora, o contraste é brutal. Essa foto dos bairros pobres de Londres mostra a outra realidade. Ruas lotadas, condições de higiene terríveis, esgoto a céu aberto, uma luta diária só para sobreviver. Para a maioria das pessoas, a vida não era sobre lazer, era sobre conseguir aguentar mais um dia. E olha, nada expressa melhor essa dureza do que as palavras de quem viveu isso. Esse depoimento de uma criança que trabalhava numa fábrica é devastador. Íamos trabalhar às 6 da manhã sem nada para comer. O almoço, 5 dias por semana, era apenas torta de batata. Pensem nisso. Bom, com condições como essas, era inevitável que as pessoas começassem a questionar tudo. Essa situação toda foi um terreno muito fértil para o surgimento de ideias e teorias políticas e sociais novas e muitas vezes radicais. Uma dessas teorias foi o anarquismo. Basicamente, os anarquistas viam o Estado e a propriedade privada como a causa de toda a opressão. E a solução? Para eles era acabar com qualquer forma de autoridade e criar uma sociedade baseada na liberdade e na cooperação. Depois, tivemos o comunismo, desenvolvido pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels. A visão deles era de que a história era, na verdade, uma luta de classes constante. A solução que eles propunham era uma revolução dos trabalhadores, do proletariado, para tomar o poder e criar uma sociedade sem classes. E ainda tinha uma terceira via, o cooperativismo. Aqui, a ideia era um pouco diferente. Era que os próprios trabalhadores se organizassem em instituições democráticas gerenciadas por eles mesmos para garantir condições justas e ter mais poder de negociação dentro do mercado. A primeira cooperativa, aliás, surgiu na Inglaterra, em 1844. Então, enquanto todas essas ideias sociais estavam borbulhando, o próprio sistema econômico estava passando por uma mutação. Vamos dar uma olhada em como o capitalismo evoluiu para uma forma nova e ainda mais poderosa. O ponto-chave aqui é essa mudança. O capitalismo industrial do começo era, digamos, mais simples, indústrias de família que reinvestiam os próprios lucros. Só que isso se transformou no capitalismo financeiro. Imaginem só a fusão do poder das fábricas com o poder dos bancos. De repente, ficou possível financiar projetos gigantescos, expandir negócios numa escala nunca antes vista e criar monopólios que dominavam mercados inteiros. E esse novo capitalismo financeiro, super poderoso, precisava de mais.
mais mercados, mais recursos. É aí que o próximo dominó cai, e a gente vê como isso tudo levou à busca por expansão no exterior, um movimento que ficou conhecido como imperialismo. As motivações eram muitas e muito fortes. Era preciso encontrar novos mercados para vender os produtos, ter acesso a matérias-primas baratas, novos lugares para investir o capital que estava se acumulando, e até uma forma de aliviar as tensões sociais na Europa, sabe? Mandando um excesso de população desempregada para as colônias. E claro, para justificar tudo isso, um discurso pesado de patriotismo e de superioridade nacional. Agora, o que é bem interessante nesta imagem é como essa charge consegue capturar a essência da ambição imperial. A gente vê o colonizador britânico Cecil Rhodes com o pé no sul da África e outro lá no norte, literalmente abraçando o continente para construir uma linha de telégrafo do Cabo ao Cairo. É a arrogância e a escala desse projeto imperialista tudo numa única imagem. Mas como se justifica dominar um continente inteiro? A força militar era uma parte da resposta, claro. Mas a outra, e talvez até mais perigosa, foi a criação de ideologias para racionalizar tudo isso, para fazer a conquista parecer legítima. Essa citação aqui, do político britânico Joseph Chamberlain, de 1895, não deixa nenhuma dúvida sobre o pensamento da época. Ele disse: "Eu creio nesta raça, a maior das raças governantes que o mundo já conheceu, que, infalivelmente, será a força predominante da história futura e da civilização." A crença na superioridade racial era dita abertamente. E essa crença foi até transformada numa pseudociência chamada de darwinismo social. O que ela fazia era distorcer as ideias do Charles Darwin sobre evolução para dizer que as sociedades humanas também viviam numa luta pela sobrevivência, onde as raças superiores, no caso os europeus, claro, tinham o direito natural de dominar as inferiores. E para tentar sustentar essas ideias, surgiram estudos como a frenologia, que dizia ser capaz de determinar a inteligência de uma pessoa e até a tendência dela para o crime só medindo o formato do crânio. Era uma tentativa de usar uma linguagem científica para dar uma aparência de legitimidade a preconceitos raciais muito antigos e profundos. Décadas depois, a ciência de verdade foi lá e desmentiu tudo isso. A pesquisa do geneticista Luigi Luca Cavalli Sforza provou que, biologicamente, o conceito de raça humana simplesmente não faz sentido. Como ele mesmo disse, as diferenças genéticas não justificam, nem neste nem nenhum outro caso, o conceito de raça, e muito menos o racismo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final bem inquietante para a gente pensar. Se a ciência já provou que o conceito de raça é inválido, por que o racismo, que é uma das criações mais destrutivas desse conceito, continua tão presente no nosso mundo?